bom dia Pedro, bom dia Letícia, bom dia tia Jeane, da Igreja Presbiteriana das Américas. Por quê? Porque foi ela que me deu esse vídeo legal aí, dizendo que Deus sente por nós muito amor. E é bom a gente saber que a gente é amado, não é isso? Bom, gente, eu tô aqui em Tiradentes, Minas Gerais, e fazendo esse culto a Deus. Por quê? Porque mesmo longe da casa da gente, a gente também cultua a Deus, sabia disso? Então, por causa disso, eu tô aqui sem máscara, porque não tem ninguém aqui na rua, tá vazio, não tem ninguém, tá um frio danado, tá? Nesse culto do dia 25 de julho de 2021, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, Departamento das Crianças. E agora a gente vai cantar, que por dentro, fora, alto e baixo, a gente é muito feliz. Vamos cantar com a Inês e com a Isabela, bem forte, para iniciar esse culto? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Isso, por dentro e fora, alto e baixo, sou muito feliz, legal. Então agora a gente vai fazer uma oração, tá? Uma oração de louvor com a Maria. Então Maria vai fazer a oração e a gente vai acompanhar de olhos fechados e com as mãos juntas. Vamos nos preparar para fazer oração de louvor, para iniciar esse culto a Deus, tá? Que você não veio para assistir, você veio para participar. Então vamos lá. Vamos fazer a oração de agradecimento. Deus, muito obrigada pelos nossos amigos, nossa família, a família de todo mundo. Obrigada pelas pessoas que a gente conhece. Obrigada pela igreja. Obrigada pela a minha escola. Obrigada pela minha casa. Obrigada pela minha cama, minha comida. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Maria. Bom, depois que Maria fez a oração de louvor, agora a gente vai ouvir a voz de Deus através da leitura bíblica. Então, a leitura bíblica de hoje é em Salmos 3, do 1 ao 5. Eu vou ouvir a leitura que a Clara vai fazer. E vocês vão acompanhar a leitura de Salmos 3, do 1 ao 5. Tá bom? Lembra que eu estou fazendo a marcação com um lápis verde, que minha tia Elza pediu para eu fazer, tá? Então, assim, a gente vai fazer a leitura junto com a Clara. Vamos lá? Todo mundo preparado? Bíblia na mão? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ok, Clara. Clara, bonita leitura, gostei de ver. Ficou muito bom. Bom, depois que a Clara fez a leitura, agora a gente vai memorizar o versículo do mês. Na semana que vem vai ter outro versículo, tá? Então o versículo desse mês é Salmos 4:8. Em paz me deito e pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Então a gente vai ter 4 pessoas nos ajudando a memorizar nesse último sábado, domingo, que a gente está memorizando o versículo. Então, quem vai ajudar a gente? Vai ser a Esther, o Paulo, o Eric e o Davi. E porque são esses 4, hoje a gente não vai relembrar nenhum versículo do passado. A gente vai ficar só com esse, que é para a gente memorizar bem, para que na semana que vem a gente mude de versículo, tá bom? Então, vamos lá. Esther, Paulo, Eric e Davi nessa ordem. Vamos embora?
Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4, 8. Hoje eu vou ler um versículo e esse versículo é: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Um beijo, tchau! Amigos, agora nós vamos falar Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tchau! Todo mundo memorizou? Então, depois que a gente memorizou então esse versículo, a gente agora vai fazer a oração de agradecimento, tá certo? E hoje a gente vai agradecer porque o Samuel faz aniversário. Então a gente vai agradecer a Deus por tantas bênçãos, pela vida do Samuel, pela vida dos aniversariantes do mês de julho. E a gente vai fazer essa oração de agradecimento com o Davi. Davi de novo, o Davi está em todas. Então vamos lá fazer essa oração com o Davi. Vamos embora? Olhos fechados e as mãos juntas, tá bom? Fala aí, amigos! Agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Senhor. Deus, te agradecemos por esse dia, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque o Senhor nos dá forças para nos alimentarmos, para ficarmos de pé. Abençoe as nossas famílias, abençoe as pessoas que estão necessitadas nos hospitais. E te agradecemos também porque temos um lar, um alimento, uma pessoa com quem passar os momentos felizes e tristes. Mas mesmo assim, Senhor, nos abençoe. Amém. Tchau. Amém, Davi. Amém. Bom, agora a gente tem que prestar atenção porque é hora da mensagem, tá, gente? Então vamos prestar bastante atenção, se conserta aí, liga aí a orelha, desliga a boquinha, porque agora a gente vai ouvir a mensagem. Então vamos ouvir o que Deus tem para o nosso coração e vamos aplicar aquilo que a mensagem está dizendo, tá certo? Vamos lá, eu quero ver quem vai prestar mais atenção. Vamos embora! Então vamos para a nossa mensagem de hoje, né? Nossa mensagem de hoje é o pão com goiabada. Eu, hein? Que mensagem mais estranha, que título mais esquisito, né? Que negócio de pão com goiabada é esse? Por que eu tô chamando a minha mensagem de pão com goiabada? Para isso, só mesmo um quadro lilás maravilhoso, com um traço lilás no meio. E para explicar o que significa isso, pão com goiabada, a gente vai começar pela famosíssima história da minha cabeça, contando o que tem a ver pão com goiabada com alguma história da Bíblia, né? E aí, é claro, depois a gente vai entrar na nossa história da Bíblia. Lembra sempre que a história da minha cabeça é uma história inventada, não é verdadeira. E que a história da Bíblia não, a história da Bíblia é verdadeira. É uma história de coisas que aconteceram com homens e mulheres aqui nesse mundo, sempre guiados pela mão de Deus e que servem para nos ensinar como que a gente deve viver em sociedade aqui nessa terra e como a gente deve viver a nossa relação com o nosso Deus. Então vamos lá, começando pela minha história inventada. Na verdade, é uma história que se passa um pouquinho depois de terminar a pandemia. Que pandemia? Essa pandemia que desde o ano passado está aqui no nosso mundo, né? É a pandemia do coronavírus. Mas a gente vai falar de um momento de término da pandemia, quando a gente começa a entrar devagarzinho nas nossas escolas, sempre com os cuidados de colocar máscara, de evitar aglomeração, de não tossir nem espirrar em cima das pessoas, de higienizar a nossa mão, lavar bem as mãos. Agora tem o famosíssimo álcool gel.
Então a gente vai aprender que nesse momento é um momento de reencontro, onde a gente reencontra pessoas que a gente conhece, mas muitas vezes a gente reencontra pessoas que a gente não conhece, agora na hora da volta das aulas presenciais. Então é nesse momento que a gente vai começar a nossa história inventada da minha cabeça, na hora que retornam as aulas presenciais. Porque durante a pandemia, na escola só tinha silêncio, um silêncio, sem movimento das crianças, estava tudo muito estranho, muito triste, muito triste. Mas acontece que no primeiro dia de aula, depois de que terminaram as restrições, a escola voltou um pouquinho ao normal. 1000 novidades. Rever os professores, as matérias, os cadernos e livros diferentes, ficar um pouquinho sem olhar a tela do computador. Os amigos se reencontraram, mas ainda, gente, aquilo que eu falei, de máscara para manter os cuidados. A Carol, por exemplo, contou das aulas online, como é que foi a experiência dela com o computador. E aí ela contou que às vezes ela achava chato, mas às vezes ela achava bem legal, porque afinal ela não tinha parado de estudar em momento nenhum. E o que será que a Amanda fez durante a pandemia? Bom, a Amanda disse que viu 1000 filmes, um monte de filme, um monte de documentário, também relacionado com a pandemia. Mais 1000 séries, 1000 coisas ela viu na televisão, durante o período que ela não estava estudando, é claro. E o que será que o João fez? Bom, o João leu todos os livros da casa. Tudo. Aliás, ele gosta muito de ler, esse João. João leu tudo que ele podia e o que ele não podia. E a Clara? O que a Clara fez? Bom, a Clara disse que ela dormiu mais do que a cama. Ela dormiu muito, muito durante a pandemia e eles estavam conversando à beça na hora do recreio. Eles conversaram muito enquanto estavam comendo a merenda e toca que conversa daqui, conversa dali, conversa de lá. E eles nem perceberam, nem prestaram atenção no coleguinha novo, que tinha acabado de chegar mudando de escola. Esse coleguinha novo era o Roger. Eles não prestaram atenção que ele ficou sozinho no canto, comendo um pão com goiabada. Não era muito comum esse lanche, pão com goiabada, né? Porque a mãe dele pegou um pãozinho francês e colocou um pedaço de goiabada dentro e ele levou para a escola. E todo mundo ficou afastado dele na hora do recreio, porque ele estava comendo um lanche para todo mundo muito estranho. Mas é gostoso, gente, depois eu falo para vocês. Mas é muito estranho um pão com goiabada, porque bom mesmo era iogurte, pão de mel, biscoito recheado, chocolate, pão com queijo. Todo mundo ficou rindo do Roger só por causa do lanche diferente. E ele ficou triste demais, demais, demais. Porque eles não prestaram atenção numa palavrinha que a gente precisa saber muito bem. E a gente hoje vai falar sobre uma palavrinha bem diferente: acolhimento. O acolhimento acontece quando a gente recebe qualquer pessoa com carinho, atenção, quando a gente usa palavra gentil, coisas bonitas para falar com os outros. E não é de uma forma como as crianças da escola agiram com o Roger que a gente vai agir. Ele ficou sozinho, só porque ele estava comendo um pão com goiabada e todo mundo achou estranho. E não tiveram com ele acolhimento, ou seja, carinho em receber ele na escola. Não é assim. Jesus ensinou pra gente como que a gente deve agir com carinho, docemente, não ser rude nos gestos. Ele foi assim carinhoso com todo mundo, com todo mundo. Jesus ensinou carinho, ensinou palavras doces, com os cegos de Jericó. Ele ensinou que você deve tratar as pessoas da mesma maneira, com igualdade. E ele foi carinhoso com todo mundo. Maria Madalena, com as crianças. Vocês estão se lembrando dessas histórias todas de Jesus? Sempre carinhoso. O cego de Jericó, Maria Madalena, os doentes,
as crianças, os discípulos, sempre carinhoso e sempre mostrando toda a capacidade que ele tinha de acolhimento. Esse aí é Nicodemos, é um homem que tinha algumas dúvidas e ele foi carinhoso com esse homem, explicando dúvida por dúvida para Nicodemos. E a gente hoje vai escutar uma história muito especial quando Jesus agiu com um acolhimento diferente para uma pessoa diferente. Jesus tratava todo mundo da mesma forma. Aliás, a gente tem falado isso quase todo culto, sabia? Porque isso é muito importante hoje em dia, a gente tratar todo mundo da mesma forma. E Jesus tratava. E essa história que a gente vai ver hoje, que chama Zaqueu, o publicano, a gente vai ver que ele também agiu com essa pessoa chamada Zaqueu de uma forma muito carinhosa. E essa história está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Ele não se importou com o que as pessoas achavam de Zaqueu. Ele simplesmente tratou Zaqueu com muito carinho. Bom, e a nossa história começa quando o Jesus estava entrando na cidade de Jericó e estava atravessando a cidade. Vocês se lembram, gente, que eu falo para vocês que quando Jesus andava, as pessoas andavam atrás dele para ouvir os ensinamentos. E ele realmente era uma pessoa muito carinhosa. Era o Filho de Deus que veio ao mundo como homem para nos mostrar como a gente deve agir com todas as outras pessoas e com a gente mesmo. Então, todo mundo andava atrás dele e ficava aquela multidão. E tinha um homem chamado Zaqueu, que ele era muito rico. Zaqueu era rico, porque Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era o maioral. Agora, sabe o que ele fazia? Por exemplo, vamos imaginar que lá, onde a gente está vendo ali em cima, tem 5 moedas. Então, Zaqueu ia na casa das pessoas e dizia para as pessoas uma mentira. Em vez dele dizer que as pessoas estavam devendo 5 moedas, na verdade isso aí são 5 denários, que era a moeda da época de Cristo. Ele, em vez de falar assim, vocês estão devendo 5 moedas, como era o justo, ele falava que as pessoas estavam devendo para César, que era o imperador na época, em vez de 5 moedas, 10 moedas. Ele mentia. Ele falava assim, olha, César Augusto, nosso imperador, disse que você está devendo 10 moedas. Na verdade era 5, sabe? E aí sabe o que ele fazia? Ele pegava as 5 moedas e dava as 5 moedas para o imperador e ele, Zaqueu, ficava com as outras 5 que ele havia mentido e dito que as pessoas estavam devendo para César. Eu vou até repetir, porque é uma coisa tão feia, olha só. Ele fazia o seguinte, ele falava para todo mundo que as pessoas estavam devendo muito mais do que elas deviam, porque ele ficava com uma parte e ele só pagava para César, que era o imperador, a parte que tinha que pagar, mas o resto ficava para ele. Por isso que ele enriqueceu, por isso que ele ficou rico. E acontece que esse homem Zaqueu, ele também quis ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas ele não podia. Sabe por quê? Apesar de ele ser muito rico, tinha um problema que ele não conseguia resolver. Ele era pequenininho. Então, a perninha dele pequenininha, quando corria no meio da multidão, a multidão praticamente engolia Zaqueu, né? E Zaqueu tentava correr e corria para ver Jesus e nada. Então ele sabia por onde que Jesus ia passar e ele teve uma brilhante ideia. Ele subiu em cima de uma árvore chamada sicômoro. Ele subiu em cima do sicômoro a fim de ver Jesus, porque ali Jesus tinha que passar. Quando Jesus passou por aquele lugar, parou e olhou para cima da árvore. Gente, como que Jesus sabia que tinha uma pessoa em cima do sicômoro? Porque ele era filho de Deus. Quando Jesus passou embaixo do sicômoro, ele olhou para cima.
E mais do que saber que tinha uma pessoa em cima do sicômoro, ele sabia direitinho que o nome era Zaqueu. E aí ele falou assim: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou lá à sua casa. Aí eu fico imaginando que Zaqueu deve ter aberto um olhão, né? Um olhão assim, assustado. Falou: ué, esse Jesus vai na minha casa? Como é que pode vir na minha casa? Eu sou uma pessoa que cobra impostos e eu cobro errado. Eu cobro mais do que eu deveria. Mas enfim, todo mundo viu isso. Viu que inclusive Jesus tirou, ajudou ele a descer da árvore com todo mundo. E todo mundo, olha gente, vou mostrar para vocês o que está escrito na Bíblia. Todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Eu vou repetir com as minhas palavras para vocês entenderem. Todos os que viram isso ficavam falando uns com os outros, dizendo que Jesus ia na casa de um homem pecador. Está lá em Lucas 19, 7. Zaqueu, todo mundo conhecia ele como um homem pecador. Como é que Jesus, além de saber o nome dele, vai na casa dele? Como que pode? E aí Zaqueu se levantou e disse: Senhor, que bom que o Senhor vai na minha casa. E aí Jesus foi na casa dele. E ele pegou e ficou tão contente, Zaqueu ficou tão contente com a visita de Jesus na casa da família dele, que falou assim: olha, a partir de hoje eu vou resolver dar aos pobres a metade dos meus bens, tudo que eu tenho. E mais ainda, se alguém eu roubei, eu vou devolver, e vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus falou assim para ele: olha, hoje houve salvação na sua casa. Vocês sabiam que Jesus é a salvação da nossa casa? É a salvação, ele vem nos visitar. Quando a gente chama Jesus, Jesus vem morar no nosso coração, na casa do nosso coração. E aí, muitas coisas ficam mais alegres, a gente fica mais gentil com os outros. E nessa história, a gente vê como que Jesus acolheu o pecador Zaqueu. Ele foi acolhedor com uma pessoa que ninguém queria ser acolhedor, porque ele era uma pessoa diferente dos outros e tinha pensamentos diferentes dos outros. Mas quando ele conheceu Jesus, ele resolveu ter pensamentos bons, pensamentos de fidelidade. Ele começou a distribuir os seus bens, o que ele tinha a mais, para as pessoas que não tinham. E olha, ficou todo mundo muito feliz. Eu até me embolei, né? Ficou todo mundo muito feliz. E aí, o que acontece? Zaqueu, como qualquer pessoa, merecia uma atenção e carinho, mesmo sendo odiado por todos e tendo atitudes erradas. Porque quem tem Jesus no coração procura ser exatamente igual a Jesus. Então se torna naturalmente acolhedor, gentil e simpático, não despreza as pessoas, procura ser amigo de todos, não é verdade? Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E eu vou falar das minhas palavras. Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que é pecador, aquele que está perdido. Mas, gente, olha só, vamos continuar nossa história? O Roger ficou envergonhado porque levou um lanche muito diferente, lembra? Pão com goiabada. Mas a Dida resolveu a situação. Como ela tinha várias maçãs na bolsa, ela sentou perto do Roger, deu para ele uma maçã, pediu um pedaço do pão com goiabada e começou ali uma eterna amizade. Até porque pão com goiabada, gente, é muito gostoso. Eu acho que vocês deviam provar, é bom de verdade. Olha, um beijo grande para vocês e vamos recomeçar as aulas assim que puder, sendo acolhedor com os seus amigos na escola, tá certo? Tá aí, gostei de saber disso tudo, foi muito legal, não foi? Fala sério, agora a gente vai cantar, tá? Cantar bem alegre, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos cantar bem alegre? Vamos ver quem é que canta mais alto. Chama seu pessoal aí de casa para cantar também. Vamos ver como é que vai ficar essa música, com Cristo no barco.
tudo vai muito bem e passa o temporal. Vambora? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. E aí, cantaram bem animados? Cantaram bem alto? Ótimo! Então agora, terminando esse culto a Deus, que foi uma bênção, que foi feito aqui de Tiradentes, de Minas Gerais, eu quero dizer que foi muito legal. Gostei demais. Vocês gostaram? Eu gostei. E agora a gente, terminando, vai fazer a oração do Pai Nosso com a tia Sandra. A gente vai juntar as mãos, fechar os olhos e fazer aquela oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E depois a gente vai fazer assim com as mãos para receber as bênçãos de Deus através do pastor da nossa igreja. Então, bom domingo para todo mundo, paz, e que na semana que vem a gente esteja em outro lugar diferente. Vamos ver onde é que eu vou estar, mas de qualquer forma a gente não pode deixar de fazer o nosso culto. Aonde a gente estiver, a gente precisa cultuar e louvar a Deus. E nada melhor do que nessa natureza tão bonita, não é isso? Então agora eu vou botar a minha máscara porque eu vou para perto das pessoas, porque eu tô na rua, tá certo? Um beijo grande para vocês, fiquem em paz, boa semana. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou? Olhinhos fechados e mãozinhas dadas de coração, já que não pode ser, né, pessoalmente. Vamos lá? Olhinhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo. Terminado o culto, crianças, chegou a hora de recebermos a bênção do Senhor. Vamos fechar os olhos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.